Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você. Chegamos então ao nosso giro de notícias dessa semana, onde vamos colocar aqui a parte das principais notícias do Brasil e do mundo. Que já fizemos inclusive um vídeo aqui já falando sobre Trump, que você consegue ver tanto no card que tá aqui acima, como também no finalzinho desse vídeo que vai aparecer aqui nos comentários. Vamos falar hoje sobre o aumento do café e da gasolina, das chuvas em São Paulo, do abandono de outra ponte do Tocantins, a famosa fake news do ministro de Lula, que repercutiu internacionalmente e não foi falado muito aqui no Brasil, além, claro, das deportações de imigrantes ilegais, Fernanda Torres, Mijuca, o fotógrafo brasileiro perdido em Paris, Milei e muito mais. Vamos lá? Novamente, São Paulo vive momentos de tensão com as fortes chuvas acometidas na capital. Imagens mostram até o metrô passando por situação de caos, precisamente ali na estação Jardim São Paulo Ayrton Senna, da linha 1, na linha azul, ali em Leão Azul, na Zona Norte, e até granizo caiu em pontos da cidade. Vários pontos da cidade ficaram sem energia elétrica mais uma vez, que absurdo. Parte do teto do Shopping Center Norte, um dos mais tradicionais da cidade, localizado ali na Zona Norte da capital, desabou na tarde dessa sexta-feira, dia 24. Felizmente, não houve vítimas. Você considera que isso são efeitos do aquecimento global ou as chuvas e possivelmente alagamentos são efeitos naturais da construção urbana? Ou seria por questões políticas? Qual é a sua opinião? Por motivo que as grandes cidades do Brasil estão sofrendo tanto com esse tipo de alagamento? Agora vamos então falar sobre o outro lado do Brasil. Outra ponte, infelizmente, abandonada. Ponte construída na época do governo Bolsonaro em Tocantins, ali no finalzinho do seu governo, que já estava totalmente pronta, faltando colocar somente a cabeceira do outro lado. Faltava então só Lula concluir a cabeceira desse outro lado, porque de um lado já estava concluída, mas após metade do seu governo, Lula ainda nem começou a fazer essa etapa final. A ponte liga a Xambió a Pará. Em nota, o DENIT explicou que estão em andamento a contratações para finalização da obra da cabeceira da ponte e outros trechos também da BR. Vale reforçar que Lula, em seu governo, esse atual, reconstruiu o asfalto literalmente ao lado ali, para que possa levar os carros de balsa, pagando, claro, para atravessar o rio ao outro lado, ao invés de concluir a ponte no mesmo lugar. Moradores da região já começam então a alegar que houve desvio de dinheiro. E eu te pergunto, será mesmo? Não sei, vamos aguardar as investigações. Lembra do caso daquela mulher que envenenou a família da sogra e matou alguns dos membros com o bolo envenenado por arsênio lá em Torres, Rio Grande do Sul? A polícia desconfia que agora ela matou o próprio pai no passado e está agora, então, exumando o corpo para chegar a essa conclusão. Porém, agora foi encontrado também venenos em pequenas quantidades no sangue, sabe de quem? Da própria filha dela. Isso, da própria filha. Sim, como também do próprio marido. O veneno também é arsênio, o mesmo que foi colocado no bolo, como se estivesse tentando matar eles a longo prazo ou ter feito um teste. Daisy está presa temporariamente desde o dia 5 de janeiro por triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio. Terrível, né? Agora, terrível também, prepare seu bolso, porque a gasolina ficará mais cara a partir do dia 1º de fevereiro devido ao reajuste do ICMS que será aplicado em todo o país. Além disso, o governo pensa também em aumentar o percentual de mistura de etanol na gasolina dos atuais 27,5% para 30%. Pois é, o Brasil vive diariamente um novo 7-1. O ministro Alexandre Silveira revelou que a Arábia Saudita investiria no Brasil. Seria sensacional, né? Porém, a própria Arábia Saudita publicou em nota isso, que é nada mais nada menos que uma fake news. Isso mesmo que você acabou de ouvir. O investimento prometido de 8 bilhões é completamente falso, segundo a Arábia Saudita. Proposta de eliminação do anonimato nas redes sociais na Espanha é um assunto também muito comentado internacionalmente. A sugestão do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, de acabar com o anonimato nas plataformas digitais para assim combater conteúdos extremistas e inapropriados provocou discussões sobre liberdade de expressão e privacidade online. Você é a favor ou contra esse tipo de iniciativa? Vamos às nossas notícias rápidas de hoje. Estados Unidos começa a fazer as deportações dos imigrantes ilegais. O primeiro avião com brasileiros, por exemplo, já chegou em Manaus. E Lula reclama o fato dos imigrantes terem chegado algemados. Porém, o nosso presidente esqueceu que Biden enviou 32 voos com deportados durante a gestão dele e muitos nas mesmas condições.
Incêndio no camelódromo da Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro, teve início em um frigobar, segundo o bombeiro. A polícia francesa confirmou a morte do fotógrafo mineiro Flávio de Castro de Souza, de 36 anos, que estava desaparecido desde novembro em Paris. Mãe faz rifa para conseguir cremar o corpo desse fotógrafo em Paris e conseguir assim trazer as cinzas ao Brasil. Nossa Fernanda Torres ganhou o Satellite Award de melhor atriz. Ex-presidente do Uruguai, Juca, com quase 89, 90 anos, revela que câncer se espalhou pelo seu corpo e diz: estou condenado. Milei vai seguir Trump e pretende também deixar de pagar as taxas bilionárias que são repassadas à OMS. Governo adia discussão sobre fim do saque aniversário do FGTS no Brasil. Devido à crise econômica, a nossa querida Piraquê fechará a fábrica em Lençóis Paulistas e com isso 500 pessoas são demitidas. Lula não tinha dito que o pobre não come o dólar? Vamos ver, né? Degradação da Amazônia por fogo explode em 2024 e já é a maior em 15 anos. Café tem alta de preço no Brasil e é a maior desde 1977, graças à atual crise do governo. A Azul anuncia suspensão de voos em 12 cidades brasileiras também devido à crise econômica. 65,8% dos municípios brasileiros têm falta de vacinas. Desaprovação do governo Lula chega a 71% entre os jovens. Tribunal de Contas da União determinou o bloqueio de parte dos recursos destinados ao programa tão conhecido e tão comentado PED-6, que é o programa, segundo especialistas, que pode piorar ainda mais o rombo das contas públicas no Brasil e que pode destruir a educação no Brasil por tentar comprar o estudante apenas por questão de dinheiro e não por conscientização, e levando eles a outros programas de esmola do governo. O TCU diz que há irregularidades nas propostas com sérias lacunas para desvio de dinheiro do governo federal. Se confirmado, Lula será condenado por crime de responsabilidade fiscal, que, segundo a Constituição, é motivo suficiente para impeachment. E eu te pergunto, você é favorável ao impeachment de Lula? Diz aí pra mim. E assim encerramos então o nosso giro de notícias desse fim de semana. Desejo a você tudo de bom e uma ótima semana, e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço pra você e valeu!